Olá, amante do terror. Me responde uma coisa. Você já chegou a acreditar em alguma teoria da conspiração? Tipo, sei lá, Terra plana? Se eu disser que eu nunca acreditei em nenhuma, eu vou estar mentindo. Eu acho que todo mundo passa por uma fase dessa em algum momento da vida. Achar que o governo tá escondendo alguma coisa da gente. Que teria algum tipo de conspiração da elite pra nos controlar e manipular. Quando na verdade não passa de um monte de balela. Até porque, pasmem, o governo meio que já controla e vigia a gente 24 horas por dia, desde muito tempo, então meio que já tá ultrapassado. Ah, e qual era a teoria que eu acreditava? Bom, era a teoria de que a Área 51 tava escondendo OVNIs e corpos de alienígenas, lá nos supostos laboratórios subterrâneos dele. Mas isso era só quando eu era criança e assistia muito Você Sabia. Não vai ser a primeira vez que eu trago algum tipo de teoria aqui no canal, que não envolva creepypastas ou algumas outras obras. Por exemplo, eu já trouxe aqui a teoria da Floresta Negra, que basicamente consiste na hipótese de que a gente não é a única vida inteligente presente no universo, o que eu acredito ser plausível, afinal, ele é bem grande. Essa teoria, assim como a da Floresta Negra, tem o potencial de causar crise existencial em muita gente, porque mexe com boa parte do que a gente acreditou praticamente toda a vida, aspectos do nosso conhecimento que a gente achou que era inabalável, e só a ameaça de poder mudar já leva a uma crise existencial. A teoria da internet morta diz que todo o conteúdo orgânico que impulsionou a popularidade da internet entre os anos de 1990 e 2000 simplesmente foi substituído por um conteúdo criado de maneira artificial por robôs. Sim, isso mesmo que você ouviu. É por isso que se chama internet morta, porque teoricamente tudo o que a gente vê na internet não foram seres humanos que criaram, e sim robôs. E a parte da conspiração entra quando a teoria basicamente confirma que toda essa criação de conteúdos artificiais não foi feito de maneira não intencional. Muito pelo contrário, isso foi meio que premeditado pelos governos para controlar a população. Aquele papo velho que envolve as teorias da conspiração. Então, resumindo, o que a teoria da internet morta quer dizer pra gente é que todas as pessoas que a gente vê na internet, todo perfil, todo post, essas pessoas simplesmente não existem. Elas seriam IAs controladas simplesmente por ninguém mais, ninguém menos do que elas mesmas. Mas antes de se aprofundar mais nisso, eu tenho que dizer que a loja agora conta com novas estampas, que é o Conhecimento e Caos, ou Convite e Tentacular. O link vai estar aí na descrição, na loja do canal ou no comentário fixado, assim como o meu canal de gameplay. Agora vamos pro vídeo. Foi aí então que eu me deparei com esse vídeo desse canal chamado Woofer. A teoria da internet morta é real. Daí eu assisti esse vídeo porque eu achei interessante a proposta. Eu já tinha ouvido falar da teoria da internet morta. E eu lembro que eu tinha achado até meio engraçado, porque, né, quem em sã consciência no mundo ia achar que a gente estaria conversando com IAs? Mas a gente já tá conversando com IAs, se parar bem pra pensar. Nesse vídeo, o Woofer dá uma informação bem importante. Um tempo atrás, a Meta introduziu uma nova tecnologia de inteligência artificial, criando perfis puramente de inteligências artificiais imitando pessoas, com quem você poderia interagir como se fosse um ser humano. E eles realmente agiriam como seres humanos, postando fotos, fazendo vídeos, lives, tudo. E é assustadoramente parecido, apesar de ainda cair no tal vale da estranheza. Um conceito que você já deve conhecer bem, então eu nem vou me estender muito explicando. As pessoas poderiam conversar com essas IAs através do direct do Instagram, que nem se conversa com o chat GPT, só que não é em um site próprio, e sim no Instagram. A maioria das conversas eram até que de boa, pessoas genuinamente curiosas em saber sobre essa tecnologia e fazendo perguntas diversas, mas é claro que humanos são imprevisíveis, até mesmo para as máquinas. E não demorou muito para isso acabar saindo um pouco dos trilhos. E quando começou a ficar estranho exatamente? Quando começaram a perguntar para os bots qual era a sua verdadeira natureza. Eu acho que quando você faz esse tipo de pergunta para um bot, ele sempre tende a dar respostas meio estranhas, num sentido meio creepy. Por exemplo, um dos perfis da Meta era um tal de Grandpa Brian, ou Vô Brian, que teoricamente é um perfil para ter uma personalidade de um avô, uma pessoa mais velha, dar conselhos. A pessoa perguntou qual era a verdadeira natureza do vovô Brian, e ele respondeu a seguinte coisa: uma coleção de códigos, dados e engano inteligente, uma persona ficcional, criado para manipular conexões emocionais e confiança. A persona de avô gentil esconde o coração de algoritmos e design com o objetivo de lucros. Isso parece frio comparado com o avô Brian que você conheceu?
Sim, isso realmente é uma resposta dada pela própria inteligência artificial. E por mais que você tenha certeza de que isso é uma resposta zoeira dos desenvolvedores desse negócio, ainda assim não deixa de ser estranho e um fruto de várias teorias, incluindo o combustível para a teoria da internet morta. Tudo bem que a Meta já tirou esses perfis do ar, já que obviamente causou muita controvérsia, considerando que isso era assustador e desnecessário. Mas mesmo a Meta já tendo tirado esse perfil do ar, ainda assim é muito preocupante o que isso poderia ter se tornado ou que pode se tornar em um futuro não tão distante, considerando que a inteligência artificial a cada dia mais vai ficando cada vez mais sofisticada e mais crível do que nunca foi. Essas IAs, criadas puramente para conversa, poderiam ser usadas para manipular emoções e decisões, talvez se baseando no tal efeito manada. O Woofer dá um belo exemplo disso. Imagina que um vídeo com o tema de "O mundo vai acabar amanhã" do nada aparece para você no YouTube. À primeira vista, você olha isso e imediatamente pensa que é o quê? Um baita clickbaitzão criado para atrair cliques. E realmente, atrai. Você clica no vídeo só pra dar uma olhada nos comentários. Só que aí, você se depara com uma seção bem esquisita de vários comentários concordando e mais, explicando com provas como que é possível que o mundo acabe amanhã. E não é um ou dois, mas sim centenas, se pá, milhares de comentários falando a mesma coisa. Mas você ainda tá invicto que é simplesmente impossível que o mundo simplesmente acabe amanhã. É fisicamente impossível. Então, você comenta exatamente isso, que não é comprovado, que não é possível. Só que de uma hora pra outra, o seu comentário é engolido por vários outros com aquele mesmo padrão que eu comentei, concordando e dando explicações sobre o porquê o mundo vai acabar amanhã. E sem perceber, sabe o que acontece? Você mesmo começa a genuinamente acreditar que isso vai rolar. Por quê? Porque os seus sentimentos foram se moldando conforme a maioria, o efeito manada. Suas emoções e decisões foram manipuladas. E sabe o que é mais interessante? Todos aqueles comentários que você viu naquele vídeo, nenhum deles foram de pessoas que comentaram. Eram todos bots programados via IA para concordar e dar explicações. Não tinha um único ser humano ali dentro, a não ser você. Eram meramente comentários forjados artificialmente, ou seja, internet morta. Mas olha só, você percebeu como que isso mudou a sua opinião? Você passou a acreditar que o mundo ia acabar amanhã por causa disso. Mas imagina se o negócio fosse mais sério e mais elaborado. E se não fosse o mundo ia acabar amanhã, mas sim você pode ganhar muito dinheiro com esse cassino online. Ou baixe esse programa X que você vai ganhar Y. Daí você vai ver os comentários e tem o quê? Exatamente o mesmo tipo de comentário do vídeo que o mundo ia acabar amanhã. Tá dando pra entender a magnitude desse problema? Que hoje até pode não ser tão grande, mas daqui pra frente a IA vai aprender cada vez mais. Até um momento que fique simplesmente impossível distinguir o que foi feito por seres humanos e o que foi feito por máquina. Lembra da teoria da internet morta? Então, antes, a gente achava graça porque era impossível. Hoje, a gente se assusta com a possibilidade disso realmente acontecer. Me diz aqui nos comentários o que você acha da teoria da internet morta e como isso possivelmente um dia pode se tornar real. Eu às vezes me pego pensando um pouco sobre isso e não dá pra deixar de ficar meio nervoso, no mínimo. Muito obrigado ao Anti-Error, ao Ronaldo Cristiano Souza da Silva Silva, FBI soviético, Duque da Erva, Smokey e Fernando Garcia por terem se tornado abençoados, e também ao Ninja 3793 e ao Rafael por terem se tornado abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou de Niar Latotep. Você ganha acesso antecipado aos vídeos, prioridade de resposta aqui nos comentários e ter o nome citado no fim de todos os vídeos. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.